Olá, o Antagônico está recebendo nesse domingo uma das maiores figuras políticas do estado do Pará. Ele foi sindicalista, ele foi prefeito de Marabá, foi deputado por 2 mandatos. Eu estou falando de João Salame. Salame, um prazer te receber aqui hoje. Eu sei que você tem uma trajetória imensa nesse estado e na política. Eu queria começar te perguntando, você está voltando à política, Salame? Você é candidato? Bom, Evandro, bom dia, né? Realmente eu gosto da política. Eu sempre fui político desde quando eu me entendo como adolescente, né? Desde os 17 anos de idade que eu tenho uma militância política. Então eu posso dizer que eu nunca larguei a política. Já tive com mandato, já tive sem mandato, já tive líder estudantil, líder sindical, no Ministério da Saúde. E agora eu estou de novo na militância política e pretendendo vir disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ou seja, eu sou um pré-candidato a deputado estadual. Você faz parte do governo, né? Falando, você está no governo, você está ocupando que cargo, onde é que você está? Eu trabalho como gerente de núcleos da Prodepa. Estive agora recentemente, inclusive, lá em Paraopebas, onde a gente está firmando um convênio com a prefeitura para levar a fibra ótica ali de Eldorado até Paraopebas, depois até Canaã dos Carajás, para poder garantir internet de qualidade naquela região. Salame, você é um cara que, como poucos no Pará, a tua história, pelo que eu estava vendo lá, você começou por Goiás, passou pelo Rio de Janeiro, foi sindicalista. Fala um pouco desse início da tua história, o encontro com o Pará. Você é nascido em Marabá, não é isso? Isso, eu sou paraense, nasci em Marabá, minha esposa Bia nasceu em Marabá, nossos 3 filhos nasceram em Marabá, o João Gabriel, a Ana Beatriz e a Rebeca Lara, e somos paraenses, da Gema. Mas eu tive que ir muito cedo para estudar, naquela época Marabá não tinha universidades. E minha mãe era uma mulher com uma visão muito avançada, então ela forçou o meu pai a gente mudar para Goiânia para poder continuar os nossos estudos, né? Não tinha faculdade em Marabá ainda. Então eu fui para lá para estudar, passei na Universidade Federal de Goiás, né? E ainda estudante, logo no primeiro ano eu entrei no movimento estudantil, era época de luta contra a ditadura, me destaquei, disputei a presidência do Diretório Central dos Estudantes, fui diretor do diretório por muitos anos, vários anos, e fui descoberto pelo então candidato a governador das oposições, pelo PMDB, o grande Iris Rezende Machado, que fez história em Goiás, me chamou para compor a equipe de trabalho de campanha. Aí você estava com quantos anos, Salame, nessa época? Eu estava nessa época com 20 anos de idade, 1982. Então eu fui participar de uma equipe fantástica, coordenada por jornalistas famosos lá de Goiás. Eu era o garoto da equipe, estudante de comunicação, ganhamos a eleição e durante a campanha eu fui o único dos profissionais de comunicação que colocaram para trabalhar com a dona Iris, que era a esposa do Iris, também chamava Iris. Fui o único que dei certo na campanha, na equipe dela. E quando nós ganhamos a eleição, a dona Iris me convidou para ser secretário de comunicação da equipe da primeira-dama, que correspondia a um cargo de governo de secretário de Estado. Então, com 21 anos de idade, eu ocupei uma secretaria de Estado em Goiás. Foi quando eu deixei crescer a barba para parecer mais velho, que eu era muito novo, né? Então ali eu comecei minha trajetória política, militando no MDB, à época era militante, como todo jovem rebelde. Ali já estava provado que independente do estado, a política já estava na veia. Já estava na veia. Então foi ali que eu comecei a política, mas sempre com o pensamento de voltar ao Pará. Trabalhei como jornalista e só retornei ao Pará para coordenar a campanha para a Prefeitura de Marabá do então candidato a prefeito Haroldo Bezerra. Isso foi em 1992. Então o Haroldo ganha a eleição e me convida na sequência para ser... Foste o coordenador da campanha dele. Coordenador, e na sequência ele me convida para ser secretário de comunicação, que eu assumi em 1993. Foi quando eu retornei definitivamente ao Pará. Fala-me uma coisa, Marabá é uma cidade histórica no Pará. Como é governar uma cidade desse tamanho? Como é administrar Marabá? Terrível, é dificílimo, né? É uma cidade que cresce muito, né? Muitos bairros precisando de infraestrutura.
Então não foi uma tarefa simples. Eu sou criticado por algumas situações, mas me orgulho de muita coisa que eu fiz lá. Marabá, para você ter uma ideia, em 100 anos os prefeitos fizeram 150 quilômetros de asfalto em Marabá. Eu, em 4 anos, fiz 198 e deixei dinheiro para o prefeito, Tião Miranda, fazer mais quase 60 quilômetros. Ao todo deu quase 250. Qual foi o meu grande erro? Eu prometi na campanha fazer 500 quilômetros de asfalto. Então me cobram isso até hoje. Engraçado, Evandro, que eu não sou um cara de prometer muito, você me conhece. Eu gosto de assumir compromisso que eu dou conta de cumprir. E a única promessa verdadeiramente que eu fiz, foi muito grande, foi essa dos 500 km de asfalto, acabou me desgastando muito politicamente. Mas me orgulho muito de que a periferia de Marabá praticamente não tinha asfalto, não tinha drenagem. Eu levei muita drenagem, muito asfalto para a periferia de Marabá. Bairros como a Coca-Cola, a Fanta, a Invasão da Lucinha, que antes eram áreas de pistolagem, de desova de cadáveres, eu urbanizei, hoje são bairros desenvolvidos. A Coca-Cola e a Fanta, como é conhecido lá, é quase uma mini cidade, empresas estão construindo seus prédios, seus galpões lá, porque não tinha absolutamente nada. Eu levei creche, escola, iluminação, asfalto. Então fiz muita coisa interessante, principalmente para o povo mais pobre de Marabá, mais humilde. Retornando aqui com o João Salame, agora chegou aquele momento a gente falar, Salame, sobre eleições. Estamos em ano eleitoral e você hoje faz parte do governo, né? Você está com o governador de Barbalho, que certamente será candidato à reeleição, mas que tem aí um rosário de históricos de denúncia de corrupção, Polícia Federal batendo na porta, na residência dele, os escândalos das OS. Como é que está nesse meio, Salame? Eu sei que sempre é difícil, o cara que está governando sempre recebe pancada, né? Mas o Pará está vivendo tempos assim que são absolutamente estranhos. Eu nunca tinha visto algo igual. O que você pensa a esse respeito? Com todo respeito ao amigo, eu acho que você já viu tempos iguais. É porque, às vezes, a gente tem uma leitura seletiva da realidade. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu aprendi, mano, que a gente tem que ter muita cautela quando se trata de denúncias contra governantes, né? Há muitos interesses. Gente que não foi contemplada no governo por algum motivo, empresa que por algum motivo não ganhou uma licitação. Então, essas pessoas produzem material. Nós temos, às vezes, o Ministério Público também, a própria lei de improbidade nova que foi aprovada, ela segura, ela freia um pouco essa ofensiva, às vezes sem um pouco de cautela, né? Então eu prefiro dizer que uma pessoa é corrupta quando está comprovado, após apuração, investigação e decisão judicial, que ela é corrupta. Nós falamos de denúncias de corrupção. Sim, mas vejamos, você disse que nunca viu tempos assim. Nós tivemos, por exemplo, veja só, vamos lá. Vamos tratar do governador Simão Jatene, que eu reputo como uma pessoa séria. Eu sou adversário do governador Jatene, me tornei adversário, eu pertenci ao grupo político dele, depois me tornei adversário, mas reputo como uma pessoa séria. Coisas da política. Sim. Mas vejamos, no período tucano, nós temos o caso Serpasa, que é um caso monstruoso, ainda não está decidido. Não dá para dizer que por conta do caso Serpasa, o Jatene realmente é corrupto, trabalhou para ter propina pesada, porque não está decidido, não foi julgado. Mas os adversários dizem que ali está o dedo da corrupção. Eu não posso fazer esse julgamento. Eu tenho que esperar a decisão do judiciário. Nós temos aquela história do tal do dinheirinho, que envolveu inclusive familiares do governador, nas 100 maiores empresas do Pará. Não está apurado também. Aquela história do telefonema, sim. da Isabela Jatene. Mas não está comprovado. Mas há quem diga que aquilo ali está o dedo da corrupção. Nós temos o próprio filho do governador, teve problema com a Polícia Federal, da mesma maneira como a Polícia Federal está agindo no atual governo, agiu contra o filho do governador. Será que a Polícia Federal naquela época agiu corretamente contra o filho do governador? Eu não estou aqui para julgar. Eu sempre acho, porque inverteu muito uma questão elementar no direito. As pessoas são inocentes até prova em contrário. Hoje em dia, na política, as pessoas são culpadas até prova em contrário. E isso me preocupa muito, esse estado policialesco que foi montado no Brasil. Quer dizer, você pega aquela secretária de obras que teve no governo do Jatene,
que foi acusada, a empresa do marido dela, fazer as obras dos presídios, obras inclusive inacabadas. É verdade? Até hoje não foi apurado. Não foi decidido se é verdade ou não é verdade. Então são vários casos. O orçamento milionário do Parapaz, o programa Asfalto na Cidade, que também está cheio de denúncias. Então o que eu estou querendo dizer é que tem que ser apurado. Não dá para dizer com convicção. Veja só, o governador Helder Barbalho, o problema dos respiradores. Porra, em sã consciência, com todo respeito, um governador vai para um aeroporto receber respirador, sabendo que o respirador não vai funcionar, sabendo que hoje em dia tudo é fotografado, é filmado, é divulgado. Se ele foi lá para tentar faturar politicamente, ele não iria se soubesse que estava com esse problema. E o que ele fez depois? Brigou para que o dinheiro fosse devolvido e na secretaria onde havia a acusação, tirou o secretário e colocou um delegado da Polícia Federal. Botou um delegado da Polícia Federal no Detran, onde sempre tem denúncia de corrupção. Então ele agiu. Ninguém pode dizer que ele pecou, que ele prevaricou. Só para fechar essa questão que você levantou eu disse que nunca se viu não se viu no Estado até hoje uma situação tão crítica nesse aspecto. Eu te digo porque hoje nós estamos falando de todas as instituições que há um silêncio tremendo, as instituições não agem como em outros governos, você sabe o que eu estou falando, os grandes veículos de comunicação hoje falam a mesma língua. Nesse aspecto, você concorda? Nesse aspecto eu te digo que nunca a coisa esteve tão assim, olha, tá dominado, as pessoas usam, muitas pessoas usam, olha, tá tudo dominado. Né? Olha, para você ver, as denúncias de corrupção, elas estouraram no Pará de fora para dentro, né? Para ter uma ideia, o Jornal do Governador não citou uma linha em 4 operações da Polícia Federal aqui. É nisso que eu estou te falando. Não estou dizendo aqui o governador Helder, inclusive ele é convidado nosso, no momento que quiser vir aqui dar a sua entrevista, porque o espaço é para todos. Mas a gente sempre questiona. Então você já viu, só para a gente concluir esse ponto. Então deixa eu... Pode. Você sabe que eu sou polêmico. Então veja só. É verdade em parte. Mas lembremos que até bem pouco tempo, o procurador-geral do Ministério Público do Estado do Pará era um dos maiores adversários do governo Helder. E denúncia atrás de Gilberto Valente. Denúncia atrás de denúncia. Eu estou aqui criticando o Gilberto? Não. Ele estava tentando fazer o papel dele. Mas tinha uma veia política diferente do novo procurador-chefe. Mas isso era feito. Muito seria dele, você não já tem. Muito seria feito. Nós temos hoje, eu te diria que hoje, o jornal impresso liberal e o jornal impresso Diário do Pará, ele é menos lido do que os blogs. Nós sabemos disso hoje da força das redes sociais. Mas isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Quer dizer, e temos, o teu é um dos veículos de comunicação na área das redes sociais, da internet, que tem sido mais vigoroso na cobrança e em denúncias com relação ao governo, mas tem outros. Não é só o teu. Claro que não. Eu vi até um dia meu amigo o Caveira aqui falar que você é o único. Acho que ele cometeu um ato falho. Apesar do teu trabalho ser realmente muito contundente, mas existem outros veículos de comunicação que fazem isso. Com certeza. Né? Então, eu te diria que esse silêncio depende dos grandes veículos de comunicação hoje. Eu não estou vendo hoje mais grande força nos grandes veículos de comunicação. Hoje, isso aqui é o troço mais ágil que tem para comunicação no mundo. O cara não senta hoje mais diante de uma televisão para poder se informar. Ele senta de vez em quando por lazer até. Para se informar é mais aqui. E tem sido muito vigorosa a cobrança. Né? Então, teve época do período do governo Tucano, que quando o PMDB e PSDB estavam aliados, o silêncio também era grande. Tanto do liberal quanto do Diário do Pará. Por quê? Porque os dois estavam aliados no mesmo projeto de poder, tinham interesses econômicos, interesses políticos. Então, isso é normal da política. Quer dizer, o que ocorre? Houve uma divergência no grupo da família Maiorana, que comanda o liberal. Quer dizer, a fatia que ficou com o comando se aproximou do Helder, da família Barbalho. Então, eles são aliados políticos. Por isso, a linha editorial, tanto de um veículo como de outro, são linhas editoriais amenas em relação ao governo. Você, dono de veículo de comunicação, você sabe que, por exemplo,
a tua linha editorial ela é muito mais contundente em relação aos erros do governo Helder, aos supostos erros, do que em relação aos supostos erros do governo Jatene. Isso é normal, isso é da linha editorial de cada veículo. Tá bom, agora, a maioria dos veículos de comunicação hoje, politicamente, está aliada ao governo. Então, é normal. Mas os veículos, os meios de comunicação na internet fazem o papel da oposição também. Às vezes, de maneira irresponsável, como em qualquer governo. Mas fazem. E outros não, de maneira séria, procuram fazer um trabalho sério. Então você acha, isso nós estamos no campo da conversa, estamos conversando, você acha que não houve, digamos, nesse caso do Jatene, eu concordo contigo, tudo são de denúncias, todos, quem está no governo recebe pedrada. Então você acha que no caso do Jatene, por exemplo, especificamente do Jatene, não teve esse, digamos assim, não houve esse estardalhaço todo, existem os problemas, existem as denúncias. Tu acha que houve mais estardalhaço no caso do Helder do que do Jatene, só para entender? Eu não te digo que é uma vítima, porque eu tenho que esperar a apuração. Da mesma maneira que eu não posso dizer que o Jatene é uma vítima, porque a apuração não foi concluída. Quer dizer, se as apurações forem concluídas de que eles são inocentes nesses casos, eles terão sido vítimas de processo de calúnia, de processo de desgaste. Eu só estou te dizendo que no caso do Helder, me compete aqui, porque politicamente eu o defendo, me compete defendê-lo, e eu não sou homem de ficar vacilando, pisando em dois barcos, né? Eu não sou pusilânime, então eu acho que ele tomou medidas. Ele procurou restituir o erário público, no caso do respirador, trocou o secretário de saúde por um delegado da Polícia Federal. Eu vejo alguns entrevistados alguns são meus amigos, eu não concordo com eles em nada, mas vieram aqui saudar a instituição da Polícia Federal como se fosse a quintessência da humanidade. Ou então por que não reconhecem que o governador agiu corretamente, colocando policiais federais em postos chaves para poder, naquele momento de denúncia de corrupção, tentar mostrar a disposição dele em apurar os fatos. Então, eu acho que ele agiu corretamente, na minha opinião. Salame, falando agora da eleição, está se desenhando aí um quadro, o governador Helder deve ser candidato à reeleição, né, o Zequinha Marinho, que estava no governo, já apartou e já se declarou candidato, vem aí junto com o presidente Bolsonaro, e o grupo do Simão Jatene, ele tem seus problemas para resolver, mas é um grande nome da política, indiscutivelmente. Você acha que vamos ter quantos candidatos? Como é que tu acha que vai se desenhar esse quadro nessa eleição deste ano? Olha, o Helder é candidato à reeleição, na minha opinião, favorito a conquistar a reeleição, por alguns motivos que a gente pode tratar depois. O senador Zequinha Marinho será o candidato provavelmente apoiado pelo presidente Bolsonaro. Vai depender de como é que o Bolsonaro vai estar daqui até 8 meses. Hoje ele não está bem, né? Hoje a gasolina a R$8, o gás a R$140. Quer dizer, o supermercado a gente vai comprar, todo mundo está vendo os preços subindo de maneira exorbitante, o preço da carne. Quer dizer, isso tudo está corroendo. Fora, na minha opinião, o combate inadequado ou a falta de combate do governo federal em relação à pandemia, que ceifou aí milhões de vidas, algumas poderiam ter sido poupadas. A postura dele. Agora mesmo, esse negócio da vacinação das crianças, quer dizer, um absurdo. Eu era criança, eu me vacinei contra sarampo, catapora, quer dizer, você também. Quer dizer, e isso nos ajudou a sobreviver. Quer dizer, você fazer uma campanha para impedir que as pessoas se vacinem contra o mal que está matando milhões de pessoas no mundo, é um negócio absurdo. Então, isso tudo a população, quem tem mais bom senso, quem não é muito apaixonado, está percebendo. Você não encontra hoje pessoas que votaram no Bolsonaro dizendo que pessoas que não votaram no Bolsonaro dizendo que vão votar nele agora. Mas você encontra muita gente que votou nele dizendo que não vai votar. Então, essas pesquisas, elas retratam um momento da realidade. Isso pode mudar? Pode. Política é muito dinâmico. De repente, ele faz aí determinadas medidas em benefício da população mais pobre, a popularidade dele melhora. Isso é possível acontecer. Assim como o governador está fazendo. Claro, está fazendo a parte dele tentando se reeleger. Isso. Então, veja só, a candidatura do senador Zequinha Marinho, ela está muito acoplada à performance, é nesse ponto que a performance do presidente Bolsonaro. Tu acha, Salame, que o Zequinha pode ter problemas, pode ter dificuldades pelo fato de estar no governo,
e desembarcar para ser candidato? Tu acha que pode haver essa... Não, vão acusá-lo certamente de ter feito isso com o Jatene, que ele era vice do Jatene e rompeu com o Jatene para apoiar o Helder. Agora rompeu com o Helder. Todo mundo viu na campanha para o Senado que se não fosse o empenho do senador Jader Barbalho e do próprio Helder pedindo para casar o voto, do Jader com o Zequinha, ele teria dificuldade. Todo mundo do meio político sabe disso. Então ele vai ser acusado dessa pecha de traição. Mas eu acho, na minha opinião, que a candidatura dele vai ter mais a ver com a performance do governo Bolsonaro, que vai ser o grande adversário do governador Helder. É o presidente Bolsonaro. E aí eu vejo dificuldades. Do Lula também, né? Sim, do Lula também. Não, estou dizendo aqui, tratando do Pará. Sim. E aí é que eu vejo alguns problemas. Porque eu não vejo no senador Zequinha Marinho, fora a pauta dos costumes, essa questão contra o aborto, homossexualismo, a pauta... essa pauta mais identitária, eu não vejo nas outras questões o Zequinha com aquele perfil bolsonarista radical. Quer dizer, ao contrário, eu tenho informações até de produtores rurais na região do sul do Pará que teriam criticado, porque não identificam o Zequinha. Foi divulgado. Vamos dizer que o governador Simão Jatene consiga superar o problema da inelegibilidade, que hoje ele está inelegível. Não é uma tarefa simples, nós sabemos que foi por unanimidade no TSE, mas que consiga, que ele encontre um mecanismo jurídico para conseguir reverter. É um nome eleitoralmente forte. O governador Jatene tem muita dificuldade no meio político, ele era uma pessoa que não dialogava muito com o meio político, mas ele tem uma visibilidade boa na opinião pública. É um candidato que tem força, caso ele possa ser candidato. Também é um nome que vai ter muita dificuldade para poder se identificar com o apoio do presidente Bolsonaro. O Simão Jatene, na adolescência, foi do Partido Comunista Brasileiro. Mas você acha que o Jatene, por exemplo... É um democrata, você acha que tem uma visão muito diferente da que tem o Bolsonaro. Você acha que o Jatene? Temos 3 nomes aí. Temos Helder, temos Jatene e temos Zequinha. Tu acha que, no caso do Jatene, por exemplo, vamos dizer, ele é um grande nome. Ele pode não vir candidato, mas pode, sei lá, o grupo dele... fala, deve vir com apoiar alguém. O que eu se desenha a nível nacional é que o Helder o governador Helder já se apresentou do lado do Lula, deve vir junto com o Lula para concorrer à eleição. O Zequinha veio com o Bolsonaro, e resta o Jatene, o grupo dele, sair com o Sérgio Moro, né? Não se sabe por que partido. Você viu que negócio engraçado. O Moro. Mas só para concluir a pergunta. Nessa questão, eu acho que eu já tenho colocando outro nome, Márcio Miranda, sei lá, que não pode ser o mesmo peso? Não acho que tem o mesmo peso. A eleição não se transfere voto desta maneira. Você até consegue pegar uma fatia razoável. Não, eu estou te falando para garantir um segundo turno. Pois é, o que eu estou lhe dizendo. Somando os votos do Jatene com os votos do É o que eu estou lhe dizendo. Do Zequinha. É o que eu estou lhe dizendo. Veja só, o Zequinha Marinho, vamos pegar. Eu fui vítima disso, quando houve aquele debate sobre a divisão do Estado. Eu entendia que era preciso fazer uma redivisão do Estado do Pará. E procurei defender da maneira mais razoável possível. O Zequinha Marinho é um dos que estava junto comigo, na linha de frente, com os palanques, fazendo discurso, gravando depoimento a favor da divisão do Estado. Você acha que do jeito que a luta política é travada no Estado do Pará, isso não vai vir para a pauta na época do debate? Quer dizer, eu até acho que o Zequinha está correto, não acho que ele está errado, não. Mas isso vai vir para a pauta de maneira maledicente. Isso vai fragilizar aqui na região Nordeste, na Ilha do Marajó, na região metropolitana, a candidatura do Mas nessa questão todos os políticos vão padecer. O Helder Barbalho, por exemplo, fabricou, tem material aí para 3 campanhas. Ele agora mesmo se posicionou contra a divisão do Estado, contra a criação do Estado de Tapajós, está na pauta, em cima de um fato concreto. Ele se posicionou contra. Então veja só, isso já é uma fragilidade. Todos têm suas fragilidades. Exato. Todos essa vai ser a fragilidade do Zequinha vai ser o problema da traição, vai ser este problema que eu acabei de citar, vai ser o problema dele não ser um bolsonarista radical para ter o apoio do presidente da República. Vão ser as fragilidades do Zequinha. Né? As próprias igrejas evangélicas estão muito divididas. Boa parte acompanha o governador das igrejas evangélicas, onde ele tem o reduto eleitoral dele maior. Essas são as dificuldades dele. É um senador da República, é um cara que anda muito, Zequinha ele é muito dinâmico, ele visita muito os municípios, quer dizer, é um cara trabalhador, são as virtudes.
Quer dizer, ninguém entra num negócio desse só com defeito e nem só com virtude, né? Do outro lado, o governador Jatene nós já conhecemos, sabemos do potencial dele, das virtudes e dos defeitos do governador Jatene. Tem um potencial eleitoral realmente inegável, um homem que já ganhou 4 eleições, então tem esse potencial. Ele sendo candidato, o jogo é um. Ele não sendo, o jogo é outro. Eu não acredito. Você vê o Márcio, um amigo, gosto do Márcio, não tenho nenhum problema com o Márcio, mas ele com a máquina do Estado apoiando ele presidente da Assembleia Legislativa, teve gente até do PT que apoiou o Márcio naquela eleição para governador, ele teve dificuldade com o governador Helder Barbalho. Eu acho que o Márcio talvez não vá querer entrar de novo numa dessa, vai querer vir para deputado federal, para o Senado, se bem que o Senado é uma vaga só, é muito difícil. Você acha que nesse eu acho que esse jogo, honestamente, não é só porque eu quero. Eu analiso que, honestamente, hoje é muito difícil tirar a reeleição do governador. Esta é a minha leitura. Talvez até no primeiro turno, dependendo de quem venha. Você falou do Sérgio Moro, com o Jatene. Já é uma dificuldade para o Jatene. Ir num negócio, casar o discurso dele com o discurso do Sérgio Moro. Já é uma dificuldade. Porque o Jatene nunca foi policialesco, como é o Sérgio Moro. Do outro lado, o Moro e o Bolsonaro vão se bater como os maiores inimigos. Talvez mais do que no Lula o Moro vai bater. Né? Vai bater mais no Bolsonaro, o Moro, do que no Lula. Porque vão disputar o mesmo nicho. Quer dizer, como é que vai ficar esse negócio? Quer dizer, quais são os resquícios que vão produzir para o segundo turno? As raivas, as mágoas. No Pará, como dizia o querido e saudoso Gerson Pérez, na política a gente só não vê boi a voar. Né? Mas vê inimigos de outrora, por conta de uma raiva momentânea, se unirem no segundo turno. E o Helder, por mais que você tenha uma leitura bastante crítica, ninguém pode negar, é um animal político. O Helder faz política 25 horas por dia. Político, sem dúvida. 25 horas por dia. Ele sabe identificar esse jogo. A linhagem dele dispensa comentário. Não por acaso o PSDB, que sempre foi o grande oponente do PMDB, vai apoiar a reeleição do Helder. Quer dizer, deputado Nilson Pinto, deputada Silene Couto, que eram um dos maiores defensores do Jatene na Assembleia Legislativa. Na votação das contas do Jatene, os deputados do PSDB todos votaram contra o Jatene, votaram do lado do Helder. Então isso significa alguma coisa. Na sua opinião, vai ter segundo turno? Hoje, eu te diria que a chance com a queda do Bolsonaro, porque para mim o que vai determinar o segundo turno no Pará é o fortalecimento ou não do Bolsonaro. Se o Bolsonaro entrar numa linha de descendente e o Moro não subir tanto, a possibilidade de liquidar essa fatura no primeiro turno, tanto a nível nacional como a nível estadual, em vários estados vai acontecer. Agora, isso é uma leitura de hoje, de momento. Nós vamos esperar o que vai acontecer daqui 6 meses. Né? Hoje, o que você diria? Hoje eu diria que a fatura pode ser liquidada no primeiro turno. Pode. Veja que sem a máquina na mão, o Helder quase ganhou no primeiro turno na eleição passada. Sem a máquina na mão. Sem o PSDB, sem o PSB, sem o PDT, vários partidos que estavam com o Márcio Miranda. Retomando aqui esse papo antagônico com meu amigo João Salame. Salame, vamos falar agora, é aquele momento em que você vai definir as figuras políticas que temos no Estado, e você vai resumir. Vamos começar por você. Quem é João Salame? João Salame é um ser que se educou, né, que tem uma mente instigante, que não se acomoda de jeito nenhum. É um cara que gosta de fazer o bem, que gosta de fazer as coisas para a coletividade, dinâmico, trabalhador, é um homem sensível e um homem que gosta de agregar. Esse é o João Salame. Hoje temos direita e esquerda. Como é que você define hoje, depois do tanto, como é que você define a esquerda hoje a nível de Estado do Pará? Olha, a esquerda, de uma maneira geral, não só no Estado do Pará, ela desde a queda do Muro de Berlim, ela perdeu um pouco o rumo, né? Quer dizer, ela tenta se encontrar. A relação da esquerda em administrar o capitalismo ou tentar superar o capitalismo, sempre foi a grande polêmica dentro da esquerda, ela continua gerando graves distorções e produzindo desvios enormes na esquerda, seja rumo ao sectarismo, ao esquerdismo exacerbado, seja a adaptação exagerada às estruturas velhas do capitalismo,
ou se corrompendo, etc, etc. Então, eu acho que a esquerda busca hoje um caminho. Tem coisa nova aparecendo, como o Boulos lá em São Paulo, o Freixo lá no Rio de Janeiro, gosto do Flávio Dino no Maranhão, lá em Pernambuco as gestões do PSB sucessivas são gestões interessantes, o Renato Casagrande no Espírito Santo, e todas as gestões que têm produzido coisas boas a favor da população. Certo. Dois pedaços, localmente falando um pouco da região do Marabá, que já foram próximos e hoje estão distantes. Tião Miranda e Tony Cunha. Rapidamente, resumo. Tião Miranda é um prefeito pragmático, né? Um cara que se concentra muito na questão da gestão, de economizar dinheiro, de ter sempre dinheiro em caixa, de tocar obra, um tocador procura tocar obras. Esse é o Tião Miranda. Tony Cunha. Tony Cunha é um jovem muito talentoso, não sei se por ser muito jovem ainda, eu não tenho nenhum preconceito contra os jovens, mas inteligente, guerreiro, brigador, mas às vezes peca por um pouco de humildade, por um pouco de tolerância pelos seus adversários. Falta um pouco de tolerância. Helder Barbalho. Helder Barbalho, eu acho que é um governador dinâmico, trabalhador, muito presente nos nossos municípios e um ser político 25 horas por dia. Simão Jatene. Simão Jatene é um governador que fez muitas coisas interessantes no estado do Pará, um técnico muito preparado, um articulador, um cara com uma capacidade de estratégia política muito grande, mas que pecou muito, sobretudo na sua relação com a classe política. Esse talvez seja a grande fera da política, né? Eu fiz um texto quando eu era jornalista uma vez, chamando ele de encantador de serpentes. É muito difícil resistir a um diálogo com o Jader. Ele consegue cativar, muito culto, muito inteligente, muito arguto politicamente. Enfrentou as vicissitudes da política, os problemas da política que muitos políticos enfrentam, mas tão talentoso que conseguiu sobreviver até hoje politicamente. Márcio Miranda. Márcio Miranda é um médico, um político de diálogo, equilibrado, ponderado, tem bom senso, o Márcio. Eu acho que faltou ao Márcio um pouco mais de audácia, né? Se o Márcio tivesse terminado a eleição para governador e tivesse feito uma caravana pelo Pará, ficasse um mês lá de depressão, que todo político fica quando perde a eleição, mas no mês seguinte tivesse correndo o Pará município por município, ele seria nessa eleição majoritária agora um nome muito forte. Ele é um homem muito sério, tem talento. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho é um andarilho, eu costumo definir assim o Zequinha. Eu, quando eu era deputado estadual, eu andava muito, e onde eu ia encontrava o Zequinha, ele tinha passado por lá e eu trombava com ele. Então ele anda muito, é um cara que surgiu lá de baixo, de maneira humilde, funcionário de banco. Ninguém pode menosprezar uma pessoa que nessa condição, sem ter nenhum grande patrocinador econômico, se tornou deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador. Então a gente tem que tirar o chapéu para essa equação do Zequinha. Eu só lamento que politicamente agora ele que juntamos forças para colocá-lo lá, né, para todo mundo colocá-lo lá, esteja nesse momento de divergência política, mas merece respeito. A nível nacional, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, eu sou um cara, eu não sou radical nas minhas análises, radical no sentido de ser extremista. Eu vejo algumas virtudes do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele inovou na linguagem para poder conquistar o apoio popular. Ele tentou dar um basta naquela negociata do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, mas ele sucumbiu, na minha opinião, né? Hoje ele está entregue ao Centrão completamente, a quem está comandando os destinos políticos dele, e eu acho que ele enfrentou muito mal a pandemia, eu acho que ele se qualificou pouco para exercer a presidência da República, e acho que ele comete um pecado grande, que é brigar com todo mundo. Quer dizer, quem briga com todo mundo dificilmente governa bem. Eu lá em Marabá eu tiro por mim, né? Eu tracei algumas brigas que me prejudicaram muito, né, administrativamente, seja para o próprio governador, com o judiciário, quer dizer, isso me prejudicou muito. E eu vejo o Bolsonaro brigando demais. O país precisa, sobretudo neste momento, de governantes que consigam apaziguar e unir o país. Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu te confesso que eu vejo pouco brilho intelectual no Sérgio Moro. Eu conheço alguns advogados, juristas e juízes que têm um pouco mais de brilho do que o Sérgio Moro.
Eu acho que ele conduziu aquela operação, não, eu não sou petista, mas eu acho que ele conduziu aquela operação lá no Lava Jato de maneira tendenciosa. Aquele lance, por exemplo, todos nós sabemos dos problemas da gestão do PT, dos problemas de corrupção, mas aquele caso do triplex do Guarujá, qualquer estagiário de direito vê que aquilo é um absurdo. Aquele prédio, aquele apartamento, foi penhorado pela construtora para adquirir um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Ora, se foi penhorado pela construtora, pertencia à construtora e não ao Lula ou alguém ligado ao Lula. Quer dizer, o cara passou um ano preso por conta disso. Então, eu achei isso um exagero. Acho que o Sérgio exagerou porque ele já tinha um objetivo político. Mas ele consegue, por outro lado, verbalizar de maneira muito segura e contundente o que é o anseio de muita gente no Brasil, que efetivamente é o combate à corrupção. Lula, ele traz consigo todos os problemas advindos de uma concepção hegemonista do PT. O PT é um partido que só pensa muito em si, não é à toa que agora, para formar uma federação, ele resiste em abrir mão de certas situações para os aliados. O PT tem muito esta cultura, o Lula está um pouco acima disso, né? É um presidente da República que foi muito conivente com seus aliados, que foi muito conivente com coisas que ele já havia sido informado de que aconteciam dentro do governo dele, mas ninguém pode negar que foi o presidente que, depois de Getúlio Vargas, mais fez pelos pobres desse país. Quer dizer, seja com Bolsa Família, com Luz para Todos, com Minha Casa Minha Vida, com ProUni, com universidade, só que no Pará foram duas, a do Oeste do Pará e a do Sul do Pará, com o poder aquisitivo do salário mínimo foi maior durante o período, deu aumento real do salário mínimo todos os anos. Então são conquistas que não adianta as pessoas, por ódio, querer negar, porque a maioria do povo consegue enxergar isso. Não por acaso, depois de tudo que ele passou, inclusive tendo sido preso, que você, ao ser preso, parece uma mancha insuperável para algumas pessoas, quando muita gente é presa e sem ter culpa no cartório. Quer dizer, o Lula, depois de tudo isso, ainda consegue estar liderando as pesquisas de opinião pública em todos os institutos, né? Então, eu considero o Lula um presidente que realmente já marcou sua passagem pela história do país. Salame, muito obrigado. Foi um prazer imenso te receber aqui. Eu espero que você continue com essas merdas de jornalista assim mesmo, é questionador, isso é bom. Eu acho que a discussão é importante. E siga sucesso na sua campanha. E eu quero deixar agora para você falar aí as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Evandro, e quero registrar o apreço que tenho por você, que não é de hoje, nosso relacionamento como jornalistas, né? Te agradeço pelo convite. O teu veículo, ele já se consolidou como um dos veículos mais expressivos, né? Ele consegue representar, inclusive, porque eu acho isso bom para os governos, que tem alguém que consiga verbalizar a insatisfação da comunidade e a insatisfação de uma parcela da sociedade, até para que o governo se mexa, né? Então, em primeiro lugar, te parabenizar e te agradecer. Em segundo lugar, dizer o seguinte, Fernando, eu me preocupo muito com o problema da intolerância. Eu acho que esse é um dos mais graves. O Umberto Eco, saudoso jornalista italiano falecido, ele dizia que as redes sociais, elas democratizaram a informação, mas deram espaço para que uma legião de imbecis pudesse se manifestar cotidianamente. Quer dizer, isso acontece, né? As pessoas que utilizam as redes sociais para achicalhar as pessoas sem sequer conhecê-las, né? Produzindo fake news, produzindo mentira, né? Então isso me preocupa muito. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de divergir, como nós divergimos hoje aqui, nessa entrevista. E somos amigos e nos respeitamos, nos damos bem. Eu fico vendo pessoas na mesma família que deixam de falar com o filho, com um primo, com um parente, porque um é Bolsonaro e o outro é Lula. Eu, por exemplo, não sou nem Bolsonaro nem Lula. Quer dizer, eu reconheço virtudes num, mais defeitos num do que no outro. Mas se pudesse surgir uma terceira candidatura, eu até gostaria, né? Eu nunca fui do PT, mas também não posso desconhecer o que o presidente fez quando foi presidente. Então as pessoas têm uma intolerância muito grande quando vão debater. Eu acho que esse é um grande problema, porque isso obstrui o debate. E é o debate que pode produzir soluções, né? Quando a gente consegue discutir e eu entender que em alguma coisa você está certo, mesmo divergindo de mim,
que alguma coisa eu estou certo, mesmo divergindo de você. É só assim que nós vamos construir uma sociedade melhor, com tolerância, com democracia. Quer dizer, esse negócio que você disse, nunca apareceu tanto denúncia de corrupção como agora. Na época da ditadura não aparecia denúncia nenhuma de corrupção, porque ele não podia falar nada, e nunca houve tanta corrupção nesse país. A construção da Transamazônica, da Ponte Rio-Niterói, da hidrelétrica de Tucuruí, formou alguns bilionários nesse país e ninguém sabe de nada, porque naquela época não tinha rede social, né? Então eu acho que nós avançamos por um lado, mas temos que ter cuidado por outro. E para concluir mesmo, porque sabe que o jornalista fala muito, eu pretendo voltar para a arena política, construir um mandato para ajudar as pessoas, para ajudar as cidades, levando escolas, creches, postos de saúde, estradas, asfalto, né, na medida da minha possibilidade. E intermediar a relação da sociedade com o governo para resolver problemas da sociedade e das pessoas. É isso que eu espero fazer. Peço desculpas, né, a quem me conhece pelos erros que cometi. Eu costumo dizer que só não erra quem está lá em cima e quem não faz nada, né? Eu fiz muita coisa, cometi meus erros, mas quero corrigi-los trabalhando. Eu espero contar com a compreensão das pessoas para isso. Fechou?